Chegamos até aqui devido a uma intuição, que nos mostrava que a realidade havia sido violada. Muito além de um sistema de corrupção institucionalizado que se apropria de bens materiais, percebemos que até mesmo nossas almas pareciam terem sido sequestradas. Orai e vigiai. Nós não vigiamos. Porém, mesmo diante de um longo período de informações distorcidas, sonegadas, mentirosos compulsivos, falsos checadores de fatos, instituições globalistas, fraudes históricas, falsa caridade, de alguma forma, nos descobrimos conservadores. Então decidimos lutar. Fomos às ruas, explicitamos nossas insatisfações e mostramos ao mundo todo que o sangue dos homens e mulheres que construíram esse país ainda corriam em nossas veias. Não éramos mais apenas os simpáticos anfitriões do planeta que jamais reclamariam da exploração com medo de sermos inconvenientes. Possuímos valores e estes são inegociáveis. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Porém, acreditando que venceríamos este sistema apenas negando, nos vimos mais uma vez frustrados pela completa falta de pudor do inimigo. Bem como pela sua sofisticação, afinal de contas, apesar de lutarmos contra o comunismo, hoje até mesmo o capitalismo é usado como arma para nos subverter. Notamos a engenharia social implementada desde a propaganda de carro, a história em quadrinhos dos nossos filhos, até o comercial do aplicativo que usamos para pedir comida. A tentativa de subversão é clara e escancarada. Eles planejaram tudo com maestria. Subestimamos o inimigo. Quanto a nós, bem, nossa vocação nunca foi a manipulação. Logo, só temos a verdade a nosso favor. E qualquer tentativa de atuar dentro do campo da mentira será nosso fim. Porque neste jogo, felizmente, somos amadores. A liberdade não vem das constituições humanas, da generosidade do Estado, de megacorporações, da busca materialista, da busca pelo poder, da busca pela fama, do sistema político que adotamos, de uma suposta inteligência artificial, do reconhecimento de entidades internacionais, muito menos de um suposto consenso científico. A liberdade do homem é um direito concedido por Deus, que transcende qualquer um destes e é indubitavelmente real e verdadeiro. Apenas existe e prescinde de justificação. Não se trata mais de público versus privado. Trata-se de valores judaico-cristãos que construíram a nossa civilização aplicados a qualquer ambiente. Diante de tradições nebulosas ou da crença em modelos sistemáticos, conservemos acima de tudo nossas consciências, criando uma corrente de honestidade firme como aço, inviolável. Mesmo diante das alternativas mais tentadoras, conservemos a verdade, conservemos a liberdade. CIPEC, liberdade e verdade. Antes de surgir a informação da possível localização dos corpos, representantes de 7 etnias que fazem parte da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari percorreram as ruas de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas, para protestar contra o desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista britânico. Com os corpos pintados, carregando lanças, arcos e flechas, eles entoaram gritos de guerra. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, não existe confirmação oficial das mortes do jornalista inglês e do ambientalista brasileiro, mas já estão se aproveitando da situação para criticar quem? Jair Bolsonaro, obviamente. De acordo com a mídia, de acordo com a esquerda, de acordo com a oposição, a culpa é do governo federal. Neste vídeo aqui, nós vamos dissipar duas dúvidas. A primeira, de quem é a culpa? E segundo, como era o Vale do Javari nos governos do PT? Porque do jeito que falam, parece que era um paraíso, né? Vamos começar lendo esse tweet aí. Randolph Rodrigues, o senador DPVAT, aquele que não tem mais o que fazer a não ser pensar em Jair Bolsonaro. É um eterno obcecado. Ele quer criar uma comissão externa para apurar responsabilidades. E conhecendo o Pacheco, é muito provável que ele acate esse pedido. Se vier uma ordem do STF, então, certeza absoluta, né? Que oportunismo canalha, covarde, do mais baixo nível. Esperar o que desse cidadão, né? Vamos mandar real aqui, pessoal, sem hipocrisia, para começar. Posicionamento político ideológico do Dom Phillips, o jornalista britânico. Não me interessa
como correspondente internacional, foi responsável por dezenas de matérias críticas ao governo Jair Bolsonaro. Mas isso é irrelevante. Eu não gostaria que ele tivesse morrido. Sei que ele morreu, né? Como falei aqui para vocês, não existia confirmação oficial quando eu comecei a gravar. Dito tudo isso, dois caras que se embrenham no meio da mata, fechada, em uma região perigosíssima. Vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho o histórico do Vale do Javari. Região que eles já tinham visitado anteriormente. Eles sabiam que era extremamente perigosa, eles estavam cientes do risco. Eu fiz uma analogia recentemente aqui no canal com pilotos de Fórmula 1. O sujeito está lá guiando um carro a 350 km por hora, com o muro dos dois lados, um monte de carrinho na mesma velocidade. Eles não sabem que podem morrer? É claro que eles sabem. Então eles foram lá porque quiseram. Se existe alguém que tem culpa nessa história, são os dois. Aí querem culpar o presidente Jair Bolsonaro. Comissão externa de apuração vai apurar o quê? Que os dois se embrenharam na mata desarmados para fiscalizar garimpeiro, minerador, traficante? Façam-me o favor. E do jeito que eles falam, pessoal, parece que a região lá, né, Vale do Javari, era um paraíso antes. Não tinha doença, não tinha tráfico, não tinha garimpo, não tinha mineração ilegal, não tinha nada, né? Será que era assim na época do PT? Vamos desmascarar essa galera? Vamos lá? Prestem atenção aí. Operação destrói 60 balsas de garimpo ilegal no Vale do Javari. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Quem era o presidente nessa época? Acho que era o Jair Bolsonaro, né? Após uma série de denúncias, o Ministério Público Federal no Amazonas articulou com a Polícia Federal, a Fundação do Índio e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis uma ação que destruiu 60 balsas de garimpo ilegal que operavam próximas a índios isolados na terra indígena Vale do Javari, no extremo oeste do estado do Amazonas, zona fronteiriça com o Peru. Pois é, operação do governo Jair Bolsonaro. Agora vejam que interessante ali embaixo. Em 2017, após denúncias de que garimpeiros teriam massacrado um grupo de indígenas isolados no rio Jandiatuba, foi constatada a operação de balsas de garimpo no setor do Vale do Javari, onde o Estado brasileiro registra o maior número de referências confirmadas de indígenas em isolamento nesta terra indígena. Aí você clica naquele link ali, né, nessa matéria, e vejam só o que aparece. No âmbito do acordo de cooperação técnica com o CTI, a FUNAI realizou expedições na região em 2001 e em 2006. Em 2007, foi instalada uma base de proteção etnoambiental no rio Jandiatuba, vinculada à Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari. A base, que servia de ponto de apoio para ações permanentes de vigilância, controle de ingresso na terra indígena e monitoramento dos povos isolados, foi desativada em 2012, em função de dificuldades orçamentárias e de recursos humanos do órgão indigenista. Em 2013 foram realizadas as últimas ações esporádicas da FUNAI na região até o presente. Era governo de quem em 2012 e 2013, né? Acho que era do PT, mas não para por aí não. Relatório diz que PT tem sido um desastre para os índios. Matéria de agosto de 2011. O Conselho Indigenista Missionário divulgou no início de julho o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil em 2011. Entre as violações apontadas estão o alto número de assassinatos de índios, as invasões de terras tribais, principalmente por fazendeiros e empresários, vejam só, os suicídios, o descumprimento das promessas de demarcação de áreas, o desleixo quanto à saúde indígena por parte da gerência petista, destacando-se aí a mortalidade infantil. O documento acusa a gerência de Luiz Inácio Lula da Silva, encerrada em janeiro, de ter sido a mais desastrosa dos últimos 20 anos para as nações indígenas do país. Como no campo da luta pelos direitos indígenas, o CIMI está longe de ser uma unanimidade e tem sido bastante criticado por setores combativos de movimentos populares. É justo acreditar que os dados são ainda subestimados. Apresentamos a seguir uma síntese do relatório. Vejam só.
a quem responsabilizar pelas violações dos direitos indígenas no Brasil? Quem assumirá as responsabilidades, findado um governo de 8 anos, sendo que neste período as violências contra os povos indígenas se intensificaram de forma constante e assustadora? Ao avaliarmos os 2 mandatos do ex-presidente Lula no que se refere à política indigenista, se chega à conclusão de que ela foi extremamente negativa e desencadeou trágicas consequências para povos e comunidades. Em relação às demarcações de terra, depois de 8 anos, o resultado foi quase que inócuo. Ou seja, o presidente não cumpriu o compromisso assumido de que demarcaria todas as terras indígenas. Em termos comparativos, o ex-presidente Lula perdeu até mesmo para os governos Collor Itamar e Fernando Henrique. Mas calma que tem mais. Tem muito mais. Garimpos ilegais de ouro na terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia, a região onde os 2 sumiram. A terra indígena Vale do Javari localiza-se no sudoeste do estado do Amazonas, na fronteira com o Peru, e ocupa uma área de aproximadamente 8,5 milhões de hectares, sendo a segunda maior terra indígena do país. Abrange os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, blá 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 blá. A FPEVJ viajou durante um mês em incursão por navegação e a pé na região dos rios Solimões, Jandiatuba, Jutaí e Boia, e pôde verificar que o garimpo está presente no rio Boia. O rio, com cerca de 300 quilômetros, fica próximo ao Vale do Javari. Sua nascente está a menos de 40 quilômetros dos limites da área indígena. Isso aí, pessoal, é um estudo que foi publicado em 2014 pelo governo, tá? Pelo governo Dilma. Os resultados da expedição levaram a FUNAI a informar a Polícia Federal, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e à Marinha sobre o garimpo. No entanto, à época, nenhuma operação para apreender as balsas foi realizada. E por fim, Vale do Javari sofre com malária e hepatite. Matéria de 2008. Governo de quem? Eu acho que é de um certo Lula, né? Sentado em um tronco na margem do rio Curuçá, na aldeia de Maronal, uma das 50 da reserva indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, o cacique-geral dos índios Marubôs, Ivinin Papa, lamenta que as rezas e os rituais de pagelança que aprendeu com os antepassados não curem as doenças que estão dizimando seu povo. Ao todo, 3.687 indígenas já contatados vivem na reserva, dos quais 1.186 da etnia Marubo. Isolados geograficamente em uma área da selva amazônica ainda pouco explorada e esquecidos pelos governos, os índios enfrentam índices alarmantes de malária, hepatite e desnutrição. Pressionada e em parte responsável pela calamidade, a FUNAI buscou a ajuda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para deflagrar operações de proporções inéditas para vacinar e rastrear epidemiologicamente os índios da região. O material servirá para traçar um mapa preciso do problema de saúde local. Bom, pelo que vocês viram aí, né, o Vale do Javari de paraíso na época do PT não tinha nada. A única operação, de fato, que fez alguma coisa aconteceu no governo Jair Bolsonaro, 2019, 60 balsas queimadas dos garimpeiros. Antes disso, muito estudo, né, muito relatório, muita informação, muita denúncia. Agora, ação que é bom, nada. Quando fizeram, recorreram a quem? As Forças Armadas. Estão sempre lá, né? Para corrigir a caquinha da esquerda, principalmente durante os governos do PT. Então vamos acabar com essa hipocrisia. A gente está falando de uma área de mata gigantesca, monstruosa, não tem como você monitorar tudo. O tráfico atua lá livremente. Por quê? É muito rio, gente. É muito rio, é muita água. Não tem como você monitorar tudo. É impossível. E se você monitora e pega os caras, como é a lei penal brasileira? Uma mãe! Depois de pouquíssimo tempo os caras estão soltos de novo. E o que eles vão fazer? Vão voltar para lá e vão continuar traficando. Agora, quando alguém acusa o presidente da República, Jair Bolsonaro, de ser passivo em relação a garimpo, a mineração ilegal, isso é de uma baixeza inclassificável, pessoal. Mas inclassificável. O que o presidente defende é outra coisa, é que o índio, esse índio do Vale do Javari, se ele quiser, ele possa explorar de maneira responsável a sua terra.
E se isso acontece, qual a consequência para o garimpo ilegal? Perde o sentido. Perde o sentido. Além do que, se existe o garimpo legal na área, é óbvio que a fiscalização vai ser facilitada. Mas eles não conseguem compreender isso. Não conseguem. O Brasil sempre foi um paraíso para a extração ilegal de madeira, de minérios. Sempre. Desde sempre. E querem colocar isso no colo do presidente Jair Bolsonaro. É muita falta de vergonha na cara. Mas é muita falta de vergonha na cara mesmo. Na época do PT, os índios morriam por doenças, não tinham cobertura, não tinha nada. Governo Lula, o pior dos últimos 20 anos, a proteção aos indígenas. O pior. Quem fez o relatório? Um conselho indigenista. Será que vão dizer que esse conselho indigenista tem relação com o Bolsonaro lá em 2011? Aí me vem a irmã do cara, ou foi a esposa, ou foi o cunhado, dizer que o jornalista deveria ter o direito, né, de se embrenhar na mata sem correr risco de vida. Faltou combinar com a onça. Faltou combinar com a cobra. Faltou combinar com a piranha. Esse povo parece que vive em outra realidade, né? Descolados desta realidade em que a gente vive. É assustador. Ainda bem que a sociedade não cai mais nessa ladainha. Porque vejam só o absurdo. Uma região perigosíssima, os dois escolhem, por vontade própria, explorar essa região, cientes da existência de garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, tráfico de drogas. Aí se metem numa enrascada, morrem e a culpa é do Bolsonaro. Acabei de mostrar para vocês o histórico da região. Era pior ainda, né? Agora, o mais interessante aqui é que a pessoa que reclama... O Lula tá reclamando. O Lula. Pro Lula, policial nem gente é. Agora eu pergunto a vocês, quem poderia estar fazendo o monitoramento daquela região ali? A Polícia Federal. Então a gente está falando de uma pessoa que é contra a polícia, mas quer que a área seja monitorada. O mesmo cara que foi acusado, veja só, por indigenistas, de ser o pior governo para os índios em 20 anos. É muita hipocrisia, é muito cinismo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que ninguém venha distorcer minhas palavras, né? Dizer que eu estou minimizando, né, o que aconteceu com o jornalista, com o indigenista, ambientalista. Nada a ver. É claro que eu lamento, né? Mas como eu disse aqui, você vai para o meio da floresta ciente do risco, a responsabilidade é sua. Você sabe que isso pode acontecer. Então, assim, você querer colocar a culpa no Bolsonaro por isso, como se ele pudesse botar um cabresto nos dois e impedir que eles fossem lá, é ridículo. E mais ridículo ainda é você querer colocar a culpa nele por causa de garimpo, extração de madeira ilegal, numa região que sofre com esse mal há décadas e décadas. Então, gente, olha, é triste você ver um governo que se esforça tanto para melhorar a situação do brasileiro, sendo travado e injustiçado o tempo inteiro por esses canalhas, por esses calhordas, covardes. Mas isso vai mudar, se Deus quiser, principalmente a partir do ano que vem, tá? Compartilhe esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço e a gente se vê por aí.